E turminha do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje estaremos na nossa aula de matemática de número 101. Hoje a gente vai estar abordando sobre o mínimo múltiplo comum, parte 1. Então, os objetivos dessa aula são relembrar os conceitos aí de múltiplos e números primos, compreender o que é o mínimo múltiplo comum e identificar o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Materiais que vocês precisam para essa aula: lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de matemática. Múltiplos e números primos. Então, na aula passada a gente começou esse estudo aí sobre múltiplos e números primos. A gente viu que os múltiplos são esses resultados de uma multiplicação, né? Então, por exemplo, o número 18. Posso fazer 2 vezes 9, eu vou obter 18. Posso fazer 3 vezes 6. Então, o 18, ele é um número que eu posso dividir por 2, por 9, por 3, por 6, pelo próprio 18, pelo 1 e obter esse resultado, tá? Já os números primos são aqueles que eu posso somente dividir por 1 e por eles mesmos. Por exemplo, os números 5 e 11. 5 eu só posso dividir por 5 e por 1. 11 eu só posso dividir por 11 e por 1, tá? Prof, mas e se eu quiser fazer dividido, sei lá, 5 dividido por 3? Legal, você pode fazer, você vai obter um resultado aí. Só que qual que é o problema? Quando a gente fala de múltiplos e números primos, a gente está falando de números inteiros, tá? Esses números que são gerados, por exemplo, 5 dividido por 3, vai gerar aí um número quebrado, um número decimal, tá? E a gente não pode, notem que a gente não está trabalhando com números a gente não trabalha números com vírgulas aí em múltiplos e números primos, tá? Hoje a gente vai intensificar esses saberes abordando aí sobre o mínimo múltiplo comum. Para a gente analisar o que é o mínimo múltiplo comum, o MMC, primeiro a gente vai analisar cada termo. O que seria o mínimo? O mínimo é o menor valor, tá? Eu preciso ganhar no mínimo R$50. Quer dizer que pelo menos isso, tá? É o menor valor. Múltiplo é esse resultado da tabuada, ok? E que vem, né, o resultado de uma multiplicação. E comum é o que? Igual. O que são coisas comuns? Iguais, semelhantes, parecidas. Então, o mínimo múltiplo comum, ele corresponde ao menor número inteiro, lembrando, não tem vírgula. Ele é positivo, não é número negativo. Não é zero, não tem que ser diferente de zero. Que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números, ok? Então, é o menor valor em comum que eu tenho entre os resultados de tabuadas de 2 ou mais números. Então, vamos analisar os múltiplos em comum aqui. Da tabuada do 2 e do 3. O que a gente nota de igual? O 2 não está na tabuada do 3, 4 também não, o 6 está. O 6 está nas duas tabuadas. O 8 não, 10 não, o 12 está nas duas tabuadas. O 14 não está, o 16 também não, o 18 está na tabuada do 12, do 2 e do 3. Daí tem o 20, segue, né, a tabuada, mas a gente não vai colocar todos eles. Nem teria como, né, porque os números são infinitos. Então, aqui nós encontramos múltiplos em comum. Mas qual que é a ideia aqui? O mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor valor em comum entre essas duas tabuadas. Qual seria o menor valor em comum? O número 6. Ok, pessoal? Então, o número 6 é o menor valor em comum aí entre 2 e 3, ou seja, o 6 é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Outra tabuada aqui, pessoal. A tabuada do 3 e do 4. Quais os múltiplos em comum? Nós temos o 3 não, 6 não, 9 não, 12. 15 não tem na do 4, 18 não tem na do 4, 21 também não, 24 tem na do 4, 27 não e 30 também não. Tá? Então, dois múltiplos entre 3 e 4 são esses. Qual seria, então, o mínimo múltiplo em comum entre as tabuadas do 3 e do 4? O número 12, ok?
Ok, pessoal? Vocês podem perceber, prof, mas 2 vezes 3 dá 6, que é o mínimo múltiplo comum. 3 vezes 4 dá 12, que é o mínimo múltiplo comum. Então, é só multiplicar um pelo outro? Não exatamente, tá? O que acontece aqui, pessoal? Há coincidências em que realmente, principalmente quando a gente tem tabuadas mais baixas, ele coincide em dar um multiplicado pelo outro, dar o mínimo múltiplo comum. Mas isso não vai acontecer sempre, ok? Então, a gente precisa realmente fazer essa análise da tabuada. Aí aqui nós temos os múltiplos em comum do 3 e do 5. Então, 3, 6, 9, 12, 15 é um em comum. 18 não, 21 não, 24 não, 27 não, 30 também é um incomum, tá? Tem que terminar sempre com 5 ou com 0 para pertencer à tabuada do 5. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5? O número 15. Também coincidiu 3 vezes 5, 15. Agora do 8 e do 9. Observem lá. 8 não tem na tabuada do 9, 16 também não, 24 não, 32 não, 40 não, 48 também não, 56 não, 64 não, né? Notem que são valores próximos, 53, 54, 64, 63, mas não é o mesmo. 72, sim. O mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 9 é também, por coincidência, 8 vezes 9, que é 72. Trabalhando com tabuadas maiores agora. Agora vocês não têm lá na tabuadinha de vocês. Agora a gente vai ter que fazer contas de multiplicação, tá? O mínimo múltiplo comum, ele é descoberto tanto em tabuadas menores, né, que essas que a gente trabalha assim, quanto tabuadas maiores, tabuadas do 20, do 30, do 50, enfim. Vamos descobrir, então, os múltiplos em comum, mínimo múltiplo comum entre 12 e 15. Para eu descobrir isso, eu preciso fazer a tabuada do 12 e do 15, tá? Eu não preciso colocar 12 vezes 1 aqui, né? Porque os divisores ali não importam, e sim os múltiplos. Eu sei que 12 vezes 1 é 12 e 15 vezes 1 é 15, tá? 12 vezes 2 dá 24. 15 vezes 2 dá 30. Agora o prof vai começar a fazer para vocês pegarem a ideia. Então, 12 vezes 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 36. 12 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4, 48. 12 vezes 5, 5 vezes 2, 60. Opa! 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, 60. Ok, fiz até os 60. Vamos dar uma analisada na outra tabuada para ver se eu não chego a um valor próximo aqui. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. Agora vamos pensar. 30 mais 15 dá quanto? Que seria 15 vezes 3. 45. 15 vezes 4, que seria 45 mais 15, dá quanto? 60. O que a gente nota aqui? Mínimo múltiplo comum entre 12 e 15 é 60. Aqui é um exemplo que a gente tem que 12 vezes 15 não dá 60. Provavelmente 12 vezes 15 dá 180, tá, gente? Então, aqui a gente tem o valor 60. Agora, mais um outro. 20 vezes 15. 20 e 25, tá? Tabuada do 20, então, seria a tabuada do 2 com um 0 atrás. 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14 e assim por diante, só coloco o 0 atrás. Tranquilo, né? A tabuada do 25 é um pouquinho mais complexa. Então, 25. 25 mais 25 dá quanto, pessoal?
50. 50 mais 25, vamos fazer juntos aqui. Seria 25 vezes 3. 0 mais 5, 5. 5 mais 2, 7. 75. Já encontraram algum múltiplo em comum? Ainda não tem. Agora, vamos fazer 75 mais 25. 5 mais 5, 10. 1 mais 7, 8. 9, 10. 100. Encontraram um múltiplo em comum? Sim. 25 vezes 4, 100. 20 vezes 5, 100. Dois múltiplos aqui, né? Então, o mínimo múltiplo comum, né? O menor valor em comum na tabuada do 20 e do 25 é 100. Galerinha, vocês terminaram o estudo de vocês, essa primeira parte. Na próxima aula, a gente vai continuar abordando aí esse conteúdo, trazendo um pouquinho ali mais para as frações. Não se esqueçam agora de estar executando as atividades propostas pela professora. Até a próxima aula e bons estudos!